Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 22. Vou ler a partir do versículo 1, amém? E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-o sobre o Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e lhe disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas duas pontas num mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu ali em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos a história de Abraão, conhecemos também o Deus de Abraão, irmãos. E o Senhor disse aqui, colocando Abraão à prova, e disse para que ele tomasse o seu filho, o seu único filho Isaque, e entregasse a ele em holocausto. Deus colocou Abraão à prova, irmãos, e muitas vezes a gente passa por situações e a gente fica achando e vendo o inimigo em todas as coisas. E não é bem assim. As coisas que acontecem nas nossas vidas acontecem pela permissão do nosso Deus, irmãos. É Ele que é poderoso, irmãos. É Ele quem faz, é Ele que administra a nossa vida, é Ele quem permite ou deixa de permitir que as coisas aconteçam na nossa vida. Amém? E o Senhor disse aqui, se nós percebermos, ele enfatiza Isaque dizendo: o teu filho, o teu único filho a quem amas. Isto mostra, irmãos, que Deus sabia bem a importância, o valor, o peso daquele pedido. E até da dificuldade que deveria ser diante dos olhos humanos, para que Abraão obedecesse aquela ordem. Mas Abraão, ele não questiona, irmãos. Ele não fica se perguntando, ele não fica, de alguma forma, querendo questionar o Senhor. Ele simplesmente parte para o lugar onde o Senhor tinha dito a ele. Amém, irmãos?
E o versículo 4 disse que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o local indicado. Aí a gente começa a pensar, irmãos, conforme a gente vai entendendo o texto, o Senhor vai falando particularmente com a gente. E eu entendo aqui, irmãos, que quando Abraão, depois só do terceiro dia, é que ele avista aquele lugar, isso significa que quando a gente quer obedecer a Deus, irmãos, a gente tem que se esforçar. Ele não partiu e chegou no dia seguinte. Deus não falou para ele atravessar a rua, não falou para ele, não. Pediu para que ele partisse, ele seguiu, ele caminhou, e só no terceiro dia é que ele pôde avistar onde o Senhor queria que ele chegasse. E aí, irmãos, a gente começa a pensar o quanto a gente precisa se esforçar, irmãos, para obedecer a palavra do Senhor. E esse esforço, irmão, depende de mim e depende de você. O meu coração tem que estar disposto em obedecer, irmãos. Não era simplesmente o sacrifício, mas também a perseverança em fazer, em concretizar aquele sacrifício, irmãos. O Senhor, muitas vezes as pessoas ficam esperando que o Senhor fale através da profecia, tantas coisas. E muitas vezes as pessoas falam, o Senhor não falou comigo, mas o Senhor falou através da sua palavra. Isso é a boca de Deus, irmãos. Nós não precisamos que a profecia venha até nós. A palavra do Senhor fala conosco. Nós só não vamos ouvir a voz de Deus se nós não nos atentarmos, irmãos. Aquilo que a palavra do Senhor, ela nos fala. E é isso que é obedecer, irmãos. É se atentar àquilo que diz na palavra do Senhor. É seguir aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos instrui. Isso é o nosso dever como cristão, irmãos. O versículo 5 disse assim: e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele cria, irmãos. Isso é convicção, irmãos. Isso é muito mais que fé, irmãos. Isso é convicção, é saber, é conhecer o Deus a quem a gente serve. E lá no versículo 7, irmãos, quando Isaac pergunta ao seu pai, Abraão, onde estava o cordeiro para o holocausto, ele responde lá no versículo 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, irmãos. Nós temos que crer, irmãos, a certeza tem que estar no meu e no seu coração, que Deus, ele faz o melhor para mim e para a sua vida, que Deus não abandona, que ele não deixa só, que tudo aquilo que o Senhor pede. Muitas vezes eu ouço as pessoas falando que servir a Deus é difícil. Não é difícil, irmãos. Obedecer a palavra do Senhor não é difícil. Difícil é viver sem a palavra do Senhor, isso é difícil. Viver sem a presença do Senhor, isso é difícil, irmãos. E nós, irmãos, muitas vezes titubeamos na presença do Senhor. Por um breve momento nós duvidamos que o Senhor nos abandonou. Por um breve momento nós achamos que o Senhor deixou de fazer, que aquilo não vai acontecer, que o Senhor não é conosco, que as coisas estão acontecendo contrariamente porque Deus não é na nossa vida. E Deus permite porque é necessário, irmãos. Que isso seja convicto no meu e no seu coração, irmãos. E quando o Abraão fala para o menino, Deus proverá para si o cordeiro, eu não acho, irmãos, que ele estava tentando disfarçar, consolar o menino. Para mim, isso é convicção, irmãos. Ele tinha certeza, da mesma maneira que ele disse para aqueles moços que ele, havendo adorado, eles tornariam para lá, irmãos. Aí o Senhor disse para ele, toma o seu filho, o seu único filho a quem amas, e vai à terra de Moreá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O Senhor pediu a Abraão que ele fosse à terra de Moriá, no ponto mais alto, irmãos, na montanha, para oferecer seu sacrifício. E aí, irmãos, a pergunta vem para mim e para você. O lugar que eu e você estamos hoje, na presença do Senhor, é o mais alto que a gente consegue chegar, irmãos? O nosso relacionamento, a nossa obediência com Deus, é o ponto mais alto, irmãos, que a gente consegue chegar?
Será que a gente não tem que se esforçar mais um pouco, irmãos? Será que o Senhor não merece mais sacrifício da minha e da sua parte? Será que o Senhor não merece mais de mim e de você, irmãos? E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eu fico pensando, irmãos, que quando a gente tiver entregado ao Senhor tudo que é preciso, quando verdadeiramente a gente aprender a sacrificar o Senhor, irmãos, em obediência a Ele, a entregar a Ele, como nós louvamos aqui, que não seja da boca para fora, irmãos, tudo entregarei. Quando a gente aprender, irmãos, a sacrificar, somente pelo desejo de obedecer ao Senhor Jesus, então o Cordeiro da provisão, ele surge, irmãos. E provisão, irmão, significa ato ou efeito de prover. Abastecimento de coisas necessárias. Eu não sei se você entendeu, irmãos. Mas a palavra diz que quando eu e você sacrificarmos ao Senhor aquilo que é necessário, quando a gente começar a se dispor daquilo que é, entre aspas, na nossa vida maior do que o Senhor, porque nada pode ser maior que o Senhor. Quando a gente entender que tudo que nós temos pertence a Ele, aí sim, irmãos, Ele vem e nos abastece com tudo aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor diz para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, Senhor Jesus. Que a gente entenda verdadeiramente, irmãos, o que é entregar ao Senhor Jesus. Quando a gente levanta as nossas mãos, irmãos, e eu estava conversando esses dias com um colega, e ele disse que tem muita ansiedade. Aí eu disse a ele, o problema não é você ser ansioso. O problema é você deixar a ansiedade te dominar. Porque a palavra do Senhor diz para nós lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor. E ansiedade é excesso de preocupação com o futuro, irmãos. E a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. E as pessoas começam a adoecer simplesmente porque elas entregam a vida ao Senhor. E eu não estou falando do mundo, irmãos, porque o mundo está no mundo e perdido está, né? Eu estou dizendo de crente, irmãos, que entregou a vida ao Senhor Jesus e sofre. Sofre com depressão, sofre com ansiedade. E as pessoas falam, são doenças naturais. Eu concordo, são doenças. Mas você é crente, irmãos. E a Bíblia fala que a gente tem que lançar ao Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele cuida de nós. E a gente tem que aprender a confiar. Ou eu entrego a vida para o Senhor, ou eu não entrego. Se eu quiser fazer da minha vida aquilo que eu acho que tenho que fazer, então o Senhor não está no comando, irmãos. O nosso Deus é perfeito, Ele não falha, irmãos. Acredite que tudo aquilo, a palavra não mente, irmãos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas, não é parte da minha vida, não, ou parte da sua, são todas as coisas. Tudo contribui para o meu, para o seu bem, irmãos. E a gente precisa aprender a glorificar o Senhor Jesus. A gente precisa aprender a adorar o Senhor Jesus, irmãos. Aí, quando a gente, continuando lá no texto, irmãos, o Senhor disse para ele, até o momento que ele disse que ele iria com o seu filho sozinho, irmãos. Abraão subiu sozinho, irmãos. Ele e o menino, ele foi para um local isolado. Aí sabe o que eu aprendo, irmãos? Que para obedecer é preciso se separar. Não adianta a gente ficar coladinho no mundo com as coisas do mundo, irmãos, e querer viver as coisas de Deus. Hoje eu e o pastor, a gente estava conversando sobre isso. As pessoas hoje, os pastores, têm trazido as coisas do mundo para dentro da igreja, como forma de atração.
E não é as coisas do mundo que tem que atrair as pessoas para a igreja. É a palavra do Senhor. Porque é isso que sustenta. É isso que nos mantém de pé. É a palavra do Senhor, irmãos. Então, para obedecer, tem que se separar, irmãos. Não adianta a gente querer ficar do lado de fora e achar que a gente vai dar conta, não. Ou a gente se separa para Deus, ou a gente não dá conta de viver em obediência, irmãos. E outra coisa, irmãos, ainda nesse texto que eu aprendo, irmãos, é que há momentos que vai ser só entre nós e Deus. Só entre eu e Deus, só entre você e Deus. E não adianta a gente achar que no meio da prova eu vou murmurar. Vai existir um momento, irmãos, que ninguém vai poder interferir, que ninguém vai poder fazer nada. Não que exista algum momento que as pessoas possam, que a gente sabe que o controle é de Deus de todas as coisas. Mas nessa hora, irmãos, não é para murmurar. Essa hora é para confiar. O Abraão não simplesmente pensou, poxa vida, o Senhor demorou tantos anos, me deu um filho na minha velhice, agora o Senhor me pede um filho e eu vou lá? Não foi isso, irmãos. Ele obedeceu, irmãos. Porque o maior sentimento no coração daquele homem era agradar o Senhor Jesus, e o maior sentimento no meu e no teu coração tem que ser esse, agradar o Senhor Jesus. Isso tem que ser o que a gente tem que desejar todo dia, irmãos. A gente muitas vezes acorda para lutar para as coisas do dia, não. A gente tem que acordar e pensar, hoje eu preciso agradar o Senhor. Amanhã eu preciso pensar, hoje o meu dia eu tenho que agradar o Senhor. É isso que tem que ser, irmãos. E o anjo bradou, irmãos, e disse, lá no versículo 12, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí, ele olha e a manifestação estava lá, irmãos. Quando eu e você verdadeiramente, não é da boca para fora, irmãos. Verdadeiramente a gente crê lá no nosso coração, irmão. Lá na essência do nosso coração. Que Ele vai fazer. Que seja na minha concepção, o último instante. Ele vai fazer, irmãos. Eu tenho que crer até o último instante. Deus vai fazer porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Muito mais do que o menino, como a gente pode pensar, o que Deus queria era Abraão, não Isaac. Porque o que o Senhor procura, irmãos, são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não era o sacrifício, era a adoração, irmãos. Aleluia. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. É adoração, irmãos. Na hora da dor, adore ao Senhor. Paulo e Silas estavam lá, irmãos, encarcerados, presos. Já tinham sido maltratados. Estavam lá com seus pés amarrados. Poxa vida, o que nós vamos fazer? Deus deixou a gente nessa, foi isso? Não. Nós vamos adorar. E a adoração, irmão, quebrou as cadeias, irmãos. É isso que o crente precisa entender, que a adoração, ela rompe tudo, irmãos. Existe um mundo espiritual que a gente não é capaz de ver, irmãos. Mas o Senhor nos pede uma coisa tão simples. Confia e adora. E Ele faz, irmãos. Ele faz tudo por mim e por você, irmãos. Ele se deu na cruz por amor da minha e da sua vida. Como é que a gente pode duvidar que Ele ainda vai fazer mais alguma coisa, irmãos? Se é aquilo que ninguém jamais seria capaz de fazer. Ele fez por amor da minha e da sua vida, irmãos. Isaías 55:9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, irmãos. Muitas vezes a gente sofre, irmão, porque parece que aquela coisa nunca vai acontecer. Como Abraão e Sara, que sofriam por não conseguirem terem juntos o filho que eles tanto amavam. Mas no tempo de Deus, irmãos, que diante dos olhos humanos estava demorando,
Não ia mais acontecer, mas no tempo oportuno, no tempo kairos, que é tempo de Deus, irmãos. O Senhor foi e concebeu a Sara e Abraão, o filho que ele tanto esperava. Mesmo diante das expectativas humanas, irmãos, continue acreditando. Diante dos nossos olhos pode até parecer que não tem solução, mas o Deus a quem nós servimos é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo, irmãos. O Senhor cumpriu a sua palavra porque Ele é fiel, irmãos. Então não sofre pensando que está demorando. Não sofre achando que Deus não esqueceu. Deus não esquece de nós, irmãos. A palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho, todavia Ele não se esquecerá de nós, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregar e confiar, irmãos. Não é temer, é confiar. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é perfeito, eu sei que Ele me ama. Abraão, ele recebeu o mais precioso presente que ele podia, aquilo que ele desejava no seu coração, que era o seu filho, junto com a sua esposa Sara, irmãos. E eu creio, irmãos, só que quando o Senhor pediu a ele, ele não se negou em entregar ao Senhor aquilo que ele tinha de mais precioso, irmãos. Ele não tentou negociar, não falou com o Senhor, ó, vamos tentar outra coisa, não. Ele não murmurou, ele não questionou. Ele foi, irmãos. Ele obedeceu, irmãos. E eu acho que esse é o segredo, irmãos. Quando nada mais, irmãos, na nossa vida importar, além da nossa disposição no nosso coração em obedecer ao Senhor, então a gente vai estar pronto, irmãos. É esse nível que a gente tem que alcançar, irmãos. É chegar ao ponto de seja o que for, ainda que seja o seu filho, seja lá o que for que o Senhor queira, eu entrego. Porque nada mais é importante do que o meu desejo em honrar e obedecer ao Senhor, irmãos. No meio da prova, a gente tem dois caminhos, irmãos. Ou a gente, no meio da provação, tem a adoração, ou tem a murmuração. Isso é a gente que escolhe, irmãos. E murmurar, irmãos, não é só dizer, poxa, o Senhor está demorando, poxa, o Senhor não faz. Quando a gente duvida, irmãos, quando a gente acha que não vai acontecer, que o Senhor abandonou, quando Ele está demorando, quando a gente acha que é injusto estar passando por aquilo que a gente está passando, a gente está duvidando dele, irmãos. Isso também é uma forma de murmuração. Porque o nosso Deus fiel, irmãos, Ele tem caráter. Caráter perfeito, irmãos. Eu posso falhar com você. Você pode falhar comigo. Mas Ele não falha conosco, irmãos. Aleluia, Deus. Que assim, irmãos, como Abraão, nós possamos ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor e obedecer, e um coração disponível para obedecer a Deus também. Pensei que Isaac era o melhor que Abraão tinha. E o que Deus quer de mim e de você é o nosso melhor, irmãos. Que nós venhamos pensar no nosso comportamento, se nós estamos dando ao Senhor a nossa melhor adoração, a nossa melhor reverência, o nosso melhor compromisso. Deus quer de nós o melhor, irmãos. E que nós possamos, irmãos, chegar ao mesmo estágio de comunhão com Deus que experimentou Abraão. Viver, irmãos, de uma forma que nada mais importe e que nada mais seja maior na minha vida do que
o desejo de obedecer e agradar ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor Jesus.